Graças e paz, meus irmãos. Boa tarde para todos, né? Como o pastor ele falou um dia, né? A gente tem costume de cumprimentar a igreja com a graça e a paz de Jesus Cristo. Mas que ainda não pegamos o costume ainda, né? Aqui. Mas, enfim, é só um detalhe. Acho que as coisas vão se acertando. Eu quero ler um texto com vocês hoje, que está no Salmo 23. Pregar no Salmo 23, acho que é um pouco desafiador, porque ele é o salmo um dos mais conhecidos da Bíblia, né? Dos mais conhecidos. Na cultura católica brasileira, né, mais tradicional, quando você vai na casa você vai na casa de um católico, sempre está lá a Bíblia aberta, ou na maioria no Salmo 91, né? Porque fala lá, né, guardado na sombra do Altíssimo e tal, das pragas, das setas noturnas que não nos alcançarão. Mas em diversas casas também, você tem o Salmo 23. Antigamente tinha, né? Hoje em dia não tem mais imã de geladeira, né? Também tinha imã de geladeira com o Salmo 23. Para-choque de caminhão, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Frase, né? No Facebook, antigo Orkut. O pastor até um dia se surpreendeu que eu mexi no Orkut, né? E ele falou que era ilegal, que eu não tinha idade para mexer, né? Eu nem me dei conta disso, que eu tive que burlar lá as regras para mexer no Orkut na época que eu era novo. Então, o Salmo 23, ele é bem conhecido, né? Um dos salmos mais conhecidos. Talvez você não está, né, lembrando assim, mas quando a gente começar a ler, eu tenho certeza que todos nós aqui, a não ser que a gente tenha vindo de um contexto islâmico radical, ou alguém tenha migrado da Coreia do Norte nessa semana, todo mundo aqui conhece o Salmo 23, né? Só quem não teve acesso à Bíblia mesmo não vai conhecer. Mas vamos lá, vamos ler o Salmo 23, e hoje nós vamos falar, o nosso tema é o pastor do Salmo 23. Vamos falar um pouco do pastor do Salmo 23. Diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unjo minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Irmãos, nós somos pessoas que gostamos de ter o controle das coisas. Alguns mais e outros menos. Mas se nós formos dar uma olhadinha, assim, uma voltada assim na nossa memória, na nossa vida e parar um pouco para pensar, a gente vai, se não ser uma pessoa controladora, à medida que eu vou falando aqui, você vai vindo na sua mente uma pessoa que você conhece que é controladora, gosta de controlar as coisas, está no controle de tudo, né? Mexendo aí você vê, está envolvido em todos os assuntos, né? Gosta de falar de tudo, gosta de ter o controle de tudo da sua vida. E isso é um fato. Nós temos uma forte tendência a querer controlar a nossa vida. Até o cinema, né? Ele retrata muito bem isso. Tem aquele filme, né, antigo do Adam Sandler, mas o Clique, né? Não sei se a gente já assistiu, acho que todo mundo já assistiu o Clique, não é possível, né? Tirando a turma lá dos que estão adolescentes, já subindo ali para os jovens ali, né? Ainda tem um adolescente, a Jéssica está ali, né?
Adolescente não gosta de ser chamado de adolescente. Não, ela fez assim, ó. Ela gosta de ser chamado como jovem já, né? Mas, tirando eles, talvez, acho que todo mundo assistiu aquele filme Clique, né? Aquele filme é interessante porque o Adam Sandler, né? Esqueci o nome do personagem, mas o ator é o Adam Sandler, ele recebe um controle que ele faz as coisas pararem quando ele quer, ele faz as coisas adiantarem quando ele quer, né? Então, ele tem quase que o controle absoluto de tudo ao seu redor. E aí o filme, ele que é uma comédia, só que ele vai tomando ares dramáticos, né? E no final ele acaba vendo que não adiantava ele controlar a vida dele, né? Tantos outros filmes ele retratam isso, né? E nós podemos não ter o controle do clique na nossa mão, mas nós queremos ter o controle das coisas diversas vezes. Inclusive, uma das marcas do cidadão moderno ou pós-moderno, no Ocidente principalmente, é o ideal de autonomia, não é? Vamos ser sinceros. Nós temos autonomia quase como um Deus. Meu corpo, minhas regras, né? ou outro tipo de frases que são ditas que provam que a autonomia, o ideal de autonomia é quase como um Deus para nós. Ele é de muito valor. Nós queremos ter autonomia a todo custo e a qualquer preço. Só que o Salmo de número 23, ele vai na contramão do ideal de autonomia do século 21. Porque aqui, Davi, e nós não sabemos exatamente qual foi o período da vida de Davi que ele escreveu, muitos acreditam que já seja na sua velhice, porque ele vai tratar esses dois períodos, né? Tanto o período do pastorado, quanto as suas atividades como rei, as perseguições que ele sofreu, né? Ele termina o Salmo dizendo isso: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com cálice. Então o Salmo 23, ele vai na contramão do que nós hoje pregamos, como a sociedade prega como verdade, tendo essa autonomia, o ideal de autonomia, ser dono da sua própria vida a todo custo. Porque o salmista Davi aqui, ele vai escolher justamente a ovelha para o representar e escolher Deus como pastor, ou escolher a imagem do pastor para representar a Deus. E nada melhor, e nenhum animal, talvez no reino animal inteiro, consiga representar melhor o que é a confiança no outro, ou a confiança em Deus, do que a ovelha. Primeiro porque a ovelha é um animal que quase não tem mecanismo de defesa. A ovelha não tem quase mecanismo de defesa. Para não falar que ela não tem nenhum, ela quase não tem mecanismo de defesa. Isso já eleva a ovelha ao status de um ser totalmente dependente do seu pastor. Quando você vai ler o Salmo 23, você vai ver que ele pede para que Deus, como um pastor, leve ele como uma ovelha a pastos verdejantes, a águas tranquilas ou águas de descanso. Porque a ovelha não consegue, ela é tão dependente do seu pastor, que ela não consegue nem sequer achar comidas por conta própria. Ela não consegue nem mesmo achar água para beber por conta própria. Ele fala também do vale da sombra e da morte, porque no caminho, ao encontrar um pasto verdejante e água tranquila, que essa era a atividade do pastor, o pastor saía todo pela manhã, chamava as suas ovelhas lá dentro do aprisco e saía com ela. A atividade do pastor era levar e achar um lugar, entre tantos lugares desérticos, água para que essas ovelhas pudessem beber.
e pastos para que elas pudessem se alimentar e descansar. E no meio do caminho, perigos poderiam acontecer. Ela sofria e passava por grandes perigos. Ela poderia ser atacada por algum lobo ou algo do tipo, que facilmente roubaria e tomaria uma das ovelhas do rebanho do pastor. O que mais uma vez eleva ao status de dependente total do pastor a ovelha. E isso é muito interessante, porque ao contrário do que muitos pensam, um pastor, ele no Oriente Médio, ou no próprio período em que Davi escreveu, ele não era visto simplesmente como uma pessoa dócil, uma pessoa que cuida. Um pastor era um guerreiro. Era um guerreiro. Davi representa muito bem isso. Quando ele foi a Saul falar que ele queria guerrear contra um gigante, as suas credenciais, os atos que o credenciavam para a luta contra o gigante, foi ter enfrentado 2 animais ferozes que haviam tomado ovelhas do seu rebanho. Então o pastor é representado aqui como um guerreiro, como quem protege, como quem cuida, como quem dá pastagem, como quem dá água, como quem também protege dos perigos. Então o salmista vai nos apresentar o pastor do Salmo 23. E antes de falarmos propriamente do pastor, eu só queria destacar um ponto que é interessante nós notarmos. É o fato de que o Salmo de número 23, ele é fruto do relacionamento de Deus com Davi. Ou do relacionamento de Davi com Deus, se você quiser entender assim. Davi sabia muito bem o que ele estava falando. A sua primeira profissão não foi ser rei, não foi ser guerreiro, muito menos um músico. A primeira profissão de Davi foi o pastoreio de ovelhas. Então, esse salmo, ele não nasce fruto de relacionamento alheio. Ele nasce fruto do relacionamento de Davi com Deus. Era a forma íntima como Davi enxergava e conhecia Deus. Como Deus se fez conhecer a Davi. Então, meus irmãos, nós que estamos nessa tarde aqui, se você fosse descrever Deus neste momento, se você fosse escrever o seu salmo, como você retrataria Deus? Como você retrataria? Será que você ficaria refém de histórias, de relacionamento alheio, de pessoas que contaram para você sobre Deus? Ou você poderia descrever Deus como alguém que cuida, que protege a sua vida e que acha comida e pastagem e água para você? Perceba que quanto mais nós temos intimidade com Deus, mais nós nos relacionamos com Deus, mais Deus se revela a nós por meio das Escrituras, por meio da palavra de Deus. Eu recebo muitas perguntas do tipo, não muitas, né, mas algumas perguntas do tipo, isso pode ou não pode? Posso fazer aquilo? E beber? Eu posso beber? Se for só uma taça, mas e tatuagem? Música secular? Pode ou não pode escutar? Um jovem me perguntou, posso ir no bloquinho? Posso fazer... Tá rindo. Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Gente, perceba de uma coisa. Quando nós temos intimidade com Deus, quando nós nos relacionamos com Deus intimamente, como Davi, no Salmo 23, se relacionava com Deus, o que é mostrado no Salmo 23, o seu relacionamento com Deus, a pergunta não é mais pode ou não pode. A pergunta não é mais se é certo ou se é errado, mas se devo ou não, se isso agrada a Deus ou não. Você percebe que muitas das coisas e muitas das dúvidas que nós temos é porque falta relacionamento com Deus.
Falta nos relacionarmos com Deus. Falta dizer o que o salmista Asaf disse no Salmo 73. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E também não há na terra quem eu queira mais do que o Senhor. Será que um dia Deus nos dará graça, meus irmãos, para cantarmos e louvarmos um salmo como o Salmo de número 73, do salmista Asaf, de todo o nosso coração? Será que um dia nós vamos poder cantar com todo interesse de coração, sem ter Deus dividido no nosso coração com nada? A quem tenho eu no céu, senão ao Senhor? Não há na terra quem eu queira mais do que a ti. Você percebe em que ponto nós estamos aqui? Não é se pode ou não, é se você deve ou não. Então, quando nós estamos frios para com Deus, quando nós não nos relacionamos com Deus, aí as outras coisas nos atraem mesmo. Aí a gente precisa ficar na dúvida se eu posso ou não. E eu não estou criticando você se você faz essas coisas, não é uma crítica a isso. Eu estou dizendo que nós chegamos a um nível de relacionamento com Deus ao ponto de nada mais nos fazer, nos chamar a atenção. O cristão, quando se relaciona com Deus de forma íntima, como Davi se relacionou e se relacionava com Deus, porque Paulo vai o chamar de um homem segundo o coração de Deus. E não é porque Davi era especial, não é porque Deus tem seus preferidos, mas porque Davi era capaz de reconhecer os seus pecados diante do Senhor, de se arrepender, e sabia, como ele mesmo vai retratar no Salmo 51, quando ele diz: Senhor, não retires de mim o seu espírito, não me lances fora da sua presença. Ao ser descoberto pelo profeta do seu adultério com Batseba, a ser exposto, ele coloca o reinado dele a jogo. Ele coloca quem ele é à disposição do tratamento de Deus. Mas ele pede uma coisa: não retires de mim o seu espírito, não me lances para fora da sua presença. Porque o que importava para Davi era se relacionar com Deus. Que Deus nos dê essa graça, meus irmãos. Eu oro para que Deus nos encha tanto com o Espírito Santo, para que a gente receba tanta unção, tanto poder de Deus na nossa vida, ao ponto de a gente não precisar mais ficar fazendo esse tipo de pergunta. Pode perguntar, tá, gente? Eu não estou criticando as suas perguntas, não. Mas eu estou dizendo que, eu acho que vocês estão me entendendo. Chega uma hora que não precisa mais. As coisas já não são mais atrativas. Tudo que nós queremos é estar ao lado de Deus. Tudo que nós queremos é nos aproximar de Deus. Então esse salmo, ele nasce fruto de um relacionamento de Deus com Davi. Ele não está dizendo palavras à toa. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não. Ele está dizendo aquilo que ele vivia. Aquilo que era uma verdade para ele. O Senhor era o pastor dele porque ele conhecia. Ele sabia o quão era precioso o cuidado de um pastor com as suas ovelhas. Assim nós também podemos estar seguros do cuidado de Deus conosco. Isso nos leva à primeira característica que Davi nos traz e nos mostra sobre o pastor. O pastor do Salmo 23 é um pastor que cuida de nós. Olha o que ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Davi estava seguro do cuidado de Deus com ele. Davi estava, e ele sabia que podia confiar em Deus. Por isso Davi não fazia sentido ter um controle do clique para Davi. Por isso que Davi não se preocupava em ter o controle da sua vida na palma das suas mãos. Porque ele podia descansar em Deus. Às vezes nós corremos tanto. Às vezes a gente precisa se adiantar. Essa é a frase que nós usamos constantemente. Eu preciso me adiantar, eu preciso dar um rumo para a minha vida. Alguns em desespero para casar, eu preciso casar, preciso a todo custo. O pastor está olhando para trás, falando, alguém que precisa casar, o pastor olhou para trás, está procurando.
Eu preciso, não, mas já estou, me formando na faculdade, eu preciso fazer alguma coisa. Não, mas vai vir meu primeiro filho e a gente corre para fazer tudo com as nossas forças. Quando na verdade Davi está nos ensinando aqui que nós, como ovelhas do Senhor, não temos como nos proteger das astutas ciladas do diabo. Nós, como ovelhas de Deus, do nosso supremo pastor, não temos como nos proteger dos lobos devoradores por conta própria. Por isso é loucura tentarmos controlar toda a nossa vida. Por isso é loucura para um cristão tomar o controle total da sua vida e não se entregar a Deus. Não confiar que Deus é poderoso para fazer. Meus irmãos, Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Eu já contei uma história aqui, mas torno a repetir. Diz uma história do missionário David Wilkerson, que escreveu A Cruz e o Punhal, que evangelizava as gangues de Nova York. Depois de um tempo ele foi cuidar de um orfanato, e o orfanato estava muito ruim de verba. E naquele dia ele acabou o leite. Acabou o leite. À noite, e o pessoal do staff do orfanato falou, acabou o leite, amanhã vai chegar aqui, vai dar a hora do café da manhã, e as crianças não vão ter como tomar café. E ele com fé disse, não, no horário certo pode trazer as crianças. Pode trazer as crianças para o refeitório. E aí ele conta na história que um caminhão de leite passando em frente ao orfanato atolou, não conseguia sair do lugar. E aí não tinha o que fazer, o leite ia estragar. A conclusão do dono do caminhão foi, vou deixar o leite no orfanato, porque talvez eles precisam disso. Deus cuida, meus irmãos. Deus cuida da gente. Deus cuida de nós. E olha que coisa interessante, Deus cuida até mesmo dos detalhes da nossa vida. Davi disse assim, que ele falou, guia-nos a pastos verdejantes e águas tranquilas, ou águas de descanso. Davi sabia muito bem que uma ovelha não tomava água em qualquer lugar. Uma ovelha não tomava água em qualquer lugar. Mesmo ela morria de sede, mas se a água fosse muito agitada, água turbulenta, ela saía e se afastava. Por isso ela tinha que ter água de descanso, água calma. Deus não só cuida, Ele cuida também dos nossos detalhes. Ele cuida dos detalhes da nossa vida. Não há nada em nós, não há nada que nos perturbe, que também não perturbe a Deus. Paulo disse que nós devemos levar a Deus em súplica todas as nossas ansiedades. Ele não disse, leve somente as ansiedades mais sérias. Quando for algo muito sério, você leva a Deus. Quando for algo mais tranquilo, quando for algo que você pode resolver, não ora não, vai resolver com a sua própria força. Não, Paulo disse que nós devemos levar a Deus todas as nossas ansiedades, porque Deus cuida de tudo. Um dos pregadores mais famosos da história da igreja, o Charles Spurgeon, ele comentando esse texto, ele vai dizer, esse texto de Paulo, ele vai dizer uma coisa interessante, ele fala que a gente pode, na mesma oração, orar por uma sola de sapato furada, e na mesma oração orar por uma pessoa em estado terminal de uma doença. Porque não há nada para Deus que seja bobo o suficiente para que a gente não leve em oração. Deus cuida dos detalhes da nossa vida, até mesmo dos detalhes da nossa vida. Isso nos leva também à segunda característica desse pastor. Se em primeiro lugar,
O pastor do Salmo 23 é um pastor que cuida de nós, que conhece os detalhes, os meandros da nossa vida. Ele também é um pastor que não nos deixa morrer no vale da sombra e da morte. Como eu disse, no caminho do aprisco até achar pastos, até achar água, muitos perigos podiam acontecer, e o pastor sabia muito bem disso. Não é à toa que Davi diz: a sua vara e o seu cajado me consolam. Esses eram dois instrumentos que o pastor andava com ele e sabia da sua serventia. Primeiro nós temos o cajado, que era uma madeira onde tinha uma curva na ponta. Acho que todos, ao eu falar, todos vão conseguir visualizar o que é um cajado. Uma madeira que ele se apoiava e que tinha uma curva na ponta. Mas não só o cajado, a vara também consolava o salmista. A vara já era um instrumento pontiagudo. Enquanto o cajado, ele servia para trazer uma ovelha de volta por causa da sua curva, que cai em um buraco, que cai num vale, que se sai do rebanho. A vara servia para espantar possíveis predadores, porque ela é um instrumento pontiagudo. E ele vai dizer: a sua vara e o seu cajado me consolam. Às vezes o pastor, ele precisava dar uns peteleco, vamos dizer assim, na ovelha para ela voltar. Porque uma ovelha só apresenta algum sinal de força no meio do rebanho. Quando ela se desgarrava, ela era presa fácil por causa do seu pouco mecanismo de defesa. E não é à toa que Davi está dizendo que a vara e o cajado consolam. Deus, meus irmãos, não deixa que a gente venha morrer no vale da sombra e da morte. Eu sei que talvez, mas talvez, alguns de nós podemos nessa tarde nos encontrar num vale de sombra e de morte. Às vezes os pecados, eles cegam a nossa vida. Tem momentos da nossa vida que eu sei, e eu já vivi dias assim, momentos em que a gente não enxerga a saída para as coisas. A gente está com o nosso relacionamento com Deus fraco, a gente se enxerga às vezes como fracassado diante de Deus espiritualmente. Pode até o resto da nossa vida estar bem, mas a gente cai em pecados recorrentes, falha recorrentemente. Às vezes, com o perdão da palavra, nos sentimos até lixos, indignos diante de Deus. Mas saiba de uma coisa, meu irmão: Deus não deixa, Deus é um pastor que não deixa com que a gente morra no nosso vale de sombra e de morte. Deus não nos abandona nos nossos pecados, Deus não nos abandona na nossa escuridão, Deus não nos abandona no nosso momento difícil, porque quando estivermos prestes a desgarrar do rebanho, Ele nos traz de volta com o seu cajado. E se precisar nos bater para voltar para o rebanho, Ele vai fazer isso por amor de nós. Olha o que Davi está dizendo: ainda que eu tenha que apanhar do pastor, isso será de consolo para mim, mas não me deixe eu desgarrar do rebanho. Não deixe com que eu saia, que eu perca o caminho, que eu saia do trilho, Senhor. Há quem diga, não é comprovado, mas há quem diga que pastores antigos tinham um costume de pegar uma ovelha reincidente que fugia do rebanho, uma ovelha reincidente, aquelas ovelhas que fugiam muito do rebanho, constantemente, eram ovelhas rebeldes, e ele mesmo machucar a pata dessa ovelha. Às vezes chegar ao ponto de quebrar a pata dessa ovelha. Mas uma coisa interessante é que o mesmo pastor que fazia a ferida, que fazia talvez ao radical de fazer a fratura, era o pastor que passava remédio, fazia a atadura e carregava aquela ovelha
pelo tempo que fosse necessário. Às vezes Deus precisa agir dessa forma conosco, para não deixar com que a gente se desgarre do rebanho. Ele vai nos trazer de volta de alguma forma, mas Deus não vai nos deixar morrer no nosso vale da sombra e da morte. Por isso, eu quero partir para a conclusão dessa mensagem e dizer que tudo isso, meus irmãos, tudo que nós estamos falando aqui, sobre os cuidados de Deus, sobre um pastor que não nos abandona nos nossos pecados, que não nos abandona nas nossas falhas, só é possível porque um dia o nosso supremo pastor, o pastor das nossas almas, Jesus Cristo, não deixou que a gente ficasse morto no vale da sombra e da morte dos nossos pecados, quando Ele foi naquela cruz e morreu por nós. Quando Jesus morre na cruz, Ele que diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Quando Jesus sofreu num vale de sombra e de morte, Ele nos arrancou do vale da sombra e da morte. Ele nos arrancou de uma vez por todas e nos deu vida. Quantos de nós não poderíamos testemunhar que estávamos para morrer, que ficamos por algumas vezes na nossa vida por um fio, mas Ele foi lá e nos resgatou. Hoje é possível confiar em Deus, é possível descansar no pastor e nosso supremo pastor. Hoje é possível se gloriar em Deus, se alegrar em Jesus Cristo, mesmo diante de dificuldades, porque Ele foi até o nosso vale de sombra de morte. E se você não sente que Ele fez isso por você ainda, essa é uma tarde, é a tarde boa para isso. Essa é uma tarde boa de salvação, de encontro, de voltar a ter intimidade com Ele, de voltar a poder confiar nele, a abandonar esse pecado que cerca a sua vida, da autoconfiança, de se garantir nas suas próprias forças, de se garantir com o seu intelecto, seja lá o que mais que te dá segurança. Se entregue ao Supremo Pastor, porque Ele tem poder para nos arrancar do nosso vale de sombra de morte. Curve sua cabeça nesse momento. Obrigado, Senhor, nós somos gratos a Ti por essa pregação, por essa mensagem. Assim como o Senhor se apresentou a Davi, Pai, como um pastor que cuida, que prepara o caminho para as suas ovelhas, que isso seja verdade em nós, Pai. Que um dia nós possamos chegar a essa mesma maturidade, Pai, de confiarmos em Ti como nosso pastor e saber que o Senhor não nos deixará morrer no vale da sombra e da morte. Nós agradecemos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém.